A graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. Amém. Glória a Deus, irmãos, pode se assentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Semana passada nós compartilhamos uma palavra preciosa sobre o vale dos ossos secos, sobre a visão de Deus. Falamos sobre o profeta Ezequiel. E hoje eu quero falar sobre um outro profeta, um grande profeta de Deus. E o tema da nossa palavra de hoje é: o que fazes aqui? É uma pergunta. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Reis 19, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. O irmão Aline também vai projetar aí para nós. Então, se você não achar, você pode acompanhar na tela. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. O texto diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém? Só esse versículo, nós vamos falar muito sobre este grande homem de Deus, Elias. Elias talvez tenha sido um dos maiores profetas do Antigo Testamento e, por que não dizer, da história da Bíblia. Nós vemos que Jesus diz que João Batista foi o maior profeta vindo de mulher. Fala sobre João Batista. E as pessoas entendiam que João Batista era uma encarnação de Elias. Por quê? Porque Elias, ele era tão poderoso nas palavras, ele era um homem ousado, um homem que profetizava com ousadia, um homem que ia contra a idolatria. E quando o profeta João Batista veio ministrando sobre o arrependimento, falando com autoridade, todo mundo fala: nossa, Elias voltou. Tamanho era a forma e a autoridade que Elias falava da parte de Deus. E é interessante que quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos Deus fazendo grandes coisas através de grandes homens e grandes mulheres de Deus. E por diversas vezes isso aconteceu com Elias. Por diversas vezes Deus usou a vida de Elias de uma maneira sobrenatural. E eu queria falar, antes de nós chegarmos no centro daquilo que Deus colocou no meu coração, eu queria falar sobre algumas coisas, alguns acontecimentos que antecederam aquilo que nós lemos aqui. A pergunta de Deus para Elias: o que faz aqui, Elias? Mas antes disso aconteceram muitas coisas. E eu queria que você tivesse como tarefa, amém, irmãos? Eu queria que você cessasse todo o movimento agora, em nome de Jesus, por favor. Quando nós vamos para a palavra de Deus aqui e lá, e eu queria deixar como uma tarefa para vocês essa semana, lá em 1 Reis, a partir do versículo do capítulo 17, que você lesse, você estudasse a história de Elias. Você vai chegar na sua cela totalmente afiado para responder todas as perguntas. Até pergunta você vai ter para fazer para o seu líder, amém? Glória a Deus. Tem um líder que ficou com medo? Vai orar, irmão, e lê também 1 Reis 17. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos Deus usando a vida de Elias de maneira sobrenatural. Então, você está com a sua Bíblia aberta aí, com o seu celular, sem internet, para não receber mensagens, você vai ler lá comigo, lá em 1 Reis, volta 2 páginas, capítulo 17, do 1 ao 6, diz assim: olha só o que Elias fez, o que Deus fez através de Elias. Na verdade, nós vamos folhear um pouco esses capítulos, 17, 18, 19, Deus fala muito sobre o que Deus fez através da vida de Elias, perdão. Então lá em 1 Reis 17, do 1 ao 6, diz assim: ora, Elias, o tesbita, da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para alimentarem você lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá.
Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Perceba, irmãos, o povo de Israel, mais uma vez, voltando um pouco antes do que Elias ministrou aqui, sobre a palavra dele. Interessante que a semana passada nós falamos que Ezequiel teve uma visão do Vale de Ossos Secos num momento muito difícil do povo de Israel. Os irmãos lembram? Então o povo de Israel tinha sido levado cativo, estava vivendo um momento difícil. E aqui, no contexto de Elias, também a mesma situação. Israel, mais uma vez, um povo como a Kelly ministrou aqui no louvor, que Deus amava, que Deus cuidava, que Deus fazia de tudo por esse povo, mas um povo que tinha um coração duro. E o povo novamente estava passando por um momento difícil. O rei de Israel no tempo de Elias era Acabe. Acabe, a Bíblia diz que é o pior rei que Israel teve. Um homem voltado para a idolatria, casou com uma mulher chamada Jezabel, que era terrível. E aí o povo de Israel estava vivendo um momento muito difícil, totalmente distante de Deus. E aí Deus pega e usa a vida de Elias. Deus quer castigar o povo. E aí Deus fala: Elias, vai lá, profetiza, não vai haver água. 3 anos e meio sem água. Isso era um castigo para o povo, por quê? Porque eles estavam começando a adorar os deuses da rainha Jezabel, os profetas de Baal e o deus Baal, e eles adoravam aquele deus Baal, e aquilo, Deus se irou com isso e pede para Elias ir e profetizar que não vai haver água. E aí Elias profetiza que não haverá água. E aí vocês veem, nós lemos aqui, acontece algumas coisas, Elias vai lá e fala: só vai voltar a chover pela minha palavra. E aí Deus pede para Elias ir, e eu quero me atentar a alguns detalhes antes de nós chegarmos naquilo que nós lemos no versículo 1. Deus pede para Elias fugir. Deus pede para Elias se esconder perto do riacho de Querite, e Deus iria sustentar ele lá. Sabe, irmãos, não importa o que você esteja passando, Deus pode sustentar aonde quer que você esteja. E Deus pode usar quem quer que Ele quiser usar para te sustentar. Deus mandou corvos levar para Elias comida todos os dias durante 6 meses. 6 meses. Você consegue imaginar um corvo, que é um animal que gosta de carne, não comer a carne e levar para o homem? Não é nada. A carniça, era carne boa. Deus sustentava ele. No versículo 6 nós lemos aqui, diz: os corvos lhes traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Pelo tempo que Deus quis, os corvos sustentaram Elias. Irmãos, nós precisamos ter fé para acreditar que Deus nos sustentará. Não importa para nós o meio, Deus vai nos trazer o sustento. Muitas vezes nós não conseguimos ter fé para isso, mas que nesta noite você tenha a sua fé acrescentada. Você pode orar: Deus, da mesma forma que o Senhor enviou corvos para sustentar Elias, envia, Senhor, quem o Senhor quiser para me sustentar. E nós lemos aqui que durante 6 meses, e quando acabou esses 6 meses, Deus continuou operando grandes coisas através da vida de Elias. Deus pede para ele: acabou a água, porque a água parou de chover, mas ainda tinha água nos rios. Mas passou 6 meses, acabou a água, e o povo começou a viver um momento muito difícil. E nesse período de seca, houve grande fome na nação de Israel. Mas o Senhor disse o que para Elias? Que iria sustentá-lo. E aí, continuando, lá no capítulo 17, olha só o que aconteceu com Elias. Versículo 7, vamos ler, acompanha aí. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos.
Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias, para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. E ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre a vida desta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Irmãos, quantas coisas acontecem aqui em alguns versículos, e eu fico até: Senhor, como que a vida de Elias era uma vida muito intensa. Elias vivia coisas e coisas uma atrás da outra, e Deus usava a vida dele, e ele era provado, e as coisas aconteciam. E aí quando nós vemos aqui, Elias pega e traz uma profecia para uma mulher. A mulher já estava para morrer. Ela sustentou o filho dela, ela se sustentou e sustentou o homem de Deus. E pelo que nós entendemos no texto, se você vai ler em nome de Jesus, você vai ver que Elias virou até inquilino da mulher. Morava num cômodo em cima da casa da mulher, e Deus sustentou eles por todo esse tempo. Mas o que chama a minha atenção também aqui é porque essa mulher, ela era parte do povo. Perceba, o que Deus tinha feito? Deus tinha feito um grande milagre. Ela já ia morrer com o filho dela, não ia? Por que ela estava reclamando que o filho dela tinha morrido? Já era para ter morrido antes. Deus já tinha dado até uns dias a mais para o menino, porque ia comer e ia morrer, não foi o que ela mesmo disse? Mas aí quando o Elias, usado por Deus, ressuscita aquele menino, aí o que ela fala? Agora eu vejo que você é um homem de Deus. Como que pode isso, irmãos? Deus já tinha abençoado, Deus já tinha feito, Deus tinha feito com que as coisas da casa dela não acabassem. A farinha não acabou, o azeite não acabou, mas mesmo assim, ela duvidou de Deus e do profeta Elias. Quantas vezes Deus nos abençoa, quantas vezes Deus supre as nossas necessidades, e quando nós passamos por uma outra dificuldade, nós duvidamos de Deus, duvidamos que Ele pode suprir a nossa necessidade de novo. Irmãos, nós nos assemelhamos muito ao povo de Israel, nós não acreditamos que Deus pode suprir as nossas necessidades. Se aquela mulher fosse uma mulher grata ao Senhor, qual seria a atitude dela? Ó servo de Deus, Elias, assim como Deus supriu a nossa necessidade, como Ele tem impedido que acabe a farinha e o azeite, eu sei que Ele pode ressuscitar o meu filho. Mas como ela era uma mulher ingrata, porque as palavras dela não eram de uma mulher de fé, de uma mulher ingrata. Olha aqui, ó, você veio para trazer desgraça. Como ele veio para trazer desgraça? Se o filho dela, se ela e o filho dela estavam sendo sustentada por causa de uma palavra do homem de Deus. Então nós precisamos avaliar, porque nós iremos passar por dificuldades, mas em meio à dificuldade, qual é a nossa resposta? Quais são as palavras que nós usamos para proferir a Deus, às pessoas? Será que nós temos palavras de fé, ou sempre nós queremos jogar tudo para o alto e falar: Deus não me ama, Deus não é bom? Irmãos, isso chama muito a minha atenção, porque muitas das vezes nós somos como essa mulher, nós nos esquecemos daquilo que Deus fez. Se Ele fez, Ele pode fazer de novo. Ele é o mesmo, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E tudo isso é um pano de fundo daquilo que tem acontecido na vida de Elias. Elias tinha se
sido chamado por Deus para algo muito maior, mas no meio de todas as coisas, porque entenda, Deus quer usar a sua vida. Fala para o irmão do seu lado, Deus quer usar a sua vida. Aleluias. Mas antes que as coisas aconteçam, Deus vai nos provar. E Elias, ele estava sendo provado por Deus, estava sendo usado por Deus. E quando nós vemos Elias passando por tudo isso, ele chega em um outro momento agora. Qual o momento? Deus manda ele lá e falar com Acabe. Falar, Acabe, agora vai chover. Só que antes disso, ele não foi tão simples assim, ó. Beleza, acabou os 3 anos e meio, agora vai chover. Não. Elias fez um desafio. Elias desafiou os profetas de Baal. Os profetas que adoravam a um Deus que era o Deus que a rainha Jezabel adorava e que o povo de Israel tinha começado a adorar. E é interessante, nós vamos ler já no capítulo 18, mas é interessante que Elias chega e fala para um dos servos de Acabe, ó, fala para o rei que eu quero falar com ele. E aí o servo de Acabe fala, não, você está doido, se eu for lá, está todo mundo te procurando, está todo mundo querendo te matar. Porque o que o povo achava? O povo não enxergava que a culpa da seca era dele. O povo achava que a culpa da seca era de Elias. O povo não entendia que era o povo que estava sendo idólatra, que era o povo que tinha se voltado contra Deus, que era o povo que não queria mais saber de Deus. Sabe quando você está passando por um problema e você quer arrumar um culpado? E aí você acha que todo mundo é culpado. É o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, é o seu patrão, é o seu vizinho, é a sua sogra. Todo mundo é culpado. E esse era o povo. O culpado é Elias. O povo não enxergava que a culpa era dele, que era ele que era um povo idólatra, que tinha voltado, que virado as costas contra Deus, um Deus que tinha aberto o mar, um Deus que tinha feito cair maná do céu, um Deus que tinha dado a terra prometida para eles, mas mesmo assim eles não estavam satisfeitos, e eles achavam que Elias era culpado. E aí o servo de Acabe falou, e era um homem temente a Deus, o servo de Acabe, Elias, não faz isso comigo não, se eu chegar lá e falar de você, vão me matar. Vai falar, por que você não matou ele? Porque a ordem era, mate Elias, quem achar Elias, mata ele. Elias falou, não, pode ficar tranquilo, fala que eu quero desafiar eles. Ajunta todo mundo lá no monte e nós vamos fazer um desafio. E eu quero ler esse desafio com vocês, lá em 1 Reis 18, versículo 25. Aleluias, glória a Deus. O texto diz assim, do versículo 5 ao 29. E Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Olha só, comece a visualizar a cena. 450 eram os profetas, todos reunidos contra Elias no monte. E Elias fala, então começa vocês primeiro. E aí, continuando aqui no texto, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam e clamaram pelo nome de Baal, desde manhã até meio-dia. Ó Baal, responde-nos! Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Comece a imaginar a cena aí. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, gritem mais alto já que ele é um Deus. Quem sabe ele está meditando, ou ocupado, ou está viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Olha só a ousadia do homem de Deus. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe, até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Olha só, irmãos. Elias, ele tinha tanta certeza de que Deus estava com ele. Você imagina, você desafiar alguém mano a mano já é difícil. Agora você desafia 450 homens, fora que devia estar todo mundo só olhando para o monte para ver o que ia acontecer. E aí Elias desafia eles, zomba deles, brinca com eles, porque ele sabia o Deus que ele servia. E aí fica uma pergunta para nós, será que você sabe realmente o Deus que você serve? Você sabe que o seu Deus pode fazer qualquer coisa, que você não precisa ter medo do seu inimigo, que você precisa confiar no seu Deus, porque Ele tem poder para mudar qualquer situação. E aí Elias pega
agora é minha vez. E aqueles homens tudo cortaram os braços com uma espada, tudo sangrando lá. Agora eles ficaram preocupados, né? Qual que era a torcida deles agora? Que Elias também não consiga. Porque qual que era o desafio? Foi preparado um altar, feito um rego ao lado do altar, enchido de água, e o desafio de Elias era: ou Baal chega e manda fogo do céu e consome toda essa água e seca tudo isso, ou Deus vai fazer isso. Um dos dois. Então vai vocês primeiro. E aí aconteceu o quê? Não aconteceu nada. E aí qual que é a palavra de Elias? Elias pega e diz assim: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. E aí o que a palavra de Deus diz no verso 38? Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, as lenhas, a pedra e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Que coisa poderosa! Deus manda fogo dos céus, consome todo o altar, e aquele negócio, fogo de Deus, imagina o fogo caindo do céu. E aí o povo já se prostrou, lembrou, sabe? Caiu a ficha: nossa, o que nós estamos fazendo? E aí a Bíblia diz que Elias mandou matar, porque não tinha como ele matar os 450, mas a Bíblia diz que Elias, todos foram executados naquele mesmo momento. Elias mandou matar todo mundo, porque aí sabe, né? Você está do lado do mais forte, mas aí o mais forte é um só, você vai pro lado dele. Aí o povo inteiro: calma aí, nós estamos errados. E aí foram e mataram os profetas de Baal. Só que ainda havia um grande problema. Qual era o problema? Não tinha chovido ainda. Tudo isso acontecendo e a seca ainda estava lá. E aí Elias pega e fala: pode mandar avisar Acabe. Acabe não estava. Acabe estava lá e ele falou pro servo dele: avisa Acabe que vai chover. Fala para ele pegar a carroça dele e dar a linha que o negócio vai chover. Só que ele não tinha falado com Deus ainda. E aí eu quero só parafrasear para ele não perder muito tempo nisso. Elias vai e fala pro servo dele: agora é com a gente, vai lá e vê se tem algum sinal de chuva. Elias começa a orar e pede: Deus, me dá um sinal. E ele tinha mandado já Acabe descer. E quando o servo do profeta Elias vem e fala: ó, tem um pedacinho lá, o tamanho da mão de um homem lá. Ele falou: esse é o sinal, vamos embora. Acabe tinha descido primeiro que ele. A Bíblia diz que Acabe tinha descido primeiro que ele, com os cavalos e com a carroça. Mas o Espírito Santo de Deus tomou Elias de tal forma que Elias desceu correndo, irmãos, e chegou na cidade primeiro que Acabe. Olha só que profeta é esse, irmãos. Eu confesso que eu amo Elias. Elias é demais. E aí ele chega na cidade primeiro, e aí cai uma tempestade, e todo mundo: glória a Deus, Deus nos ama, mandou chuva, Elias é o melhor e tudo aquilo. E aí Acabe chega na casa dele e fala para Jezabel: Jezabel, nós estamos pegos. Deus mandou fogo do céu, choveu, você está vendo que está chovendo. Elias matou todos os profetas de Baal. Ela falou: o quê? Matou quem? Meus profetas? Vão matar esse homem. Como assim? E ela manda matar. Ela fala: eu quero Elias morto. Uma mulher pode ser bênção ou pode ser maldição para a nossa vida, né? Olha só, essa mulher na vida do marido dela era uma pedra de tropeço. A Bíblia diz que ele era o pior rei. Aí casou com uma mulher que não servia para nada, nem para ajudar ele ela servia. E a Bíblia diz que as nossas mulheres são as nossas auxiliadoras, mas nesse caso ela só atrapalhava ele. E aí, quando Jezabel tomou conhecimento e mandou e falou que queria matar Elias, aí, irmãos, Deus, ele faz as coisas da maneira correta para que nós não possamos dar a glória para a pessoa errada. Toda a glória é de Deus. Quando nós olhamos para Elias, eu falei: esse homem não é normal, esse homem não é um homem, é um santo. Mas aí o que acontece quando Elias fica sabendo que Jezabel quer matar ele? Ele foge. Um homem cheio de autoridade, que desafiou 450 homens, que falou, segundo a minha palavra não vai chover, que ressuscitou um menino. Quando uma mulher pega e fala: pode matar ele foge dela. O inimigo, ele sempre vai querer nos afrontar.
Não importa se sua vida foi usada para orar, não importa se sua vida foi usada para alguém ser salvo, o inimigo sempre vai querer te afrontar. Mas qual é a sua resposta quando você é afrontado? Quando o desânimo vem? Quando as coisas não dão certo? Você foge igual a Elias? Ou você enfrenta e fala, meu Deus é o mesmo Deus que parou o sol, o mesmo Deus que fez a chuva secar, o mesmo Deus que ressuscitou o morto, o mesmo Deus que fez com que a farinha e o azeite não acabem, Ele é o mesmo inimigo, então pode vir, então eu estou pronto. Aleluia! Essa deve ser a nossa atitude, mas qual foi a atitude de Elias? Fugiu. E aí a Bíblia diz que Elias fugiu, irmãos. Por quê? Porque ele saiu da direção que Deus tinha mandado. Elias, ele se escondeu daquela mulher. Nós precisamos entender algo, irmãos. Nós não podemos sair da posição que Deus nos manda ficar. Elias, ele tinha a possibilidade ali de acabar com tudo aquilo de uma vez. O povo estava a favor dele. Ele tinha tudo na mão dele. Ele tinha acabado de fazer grandes coisas. O que ele podia ter feito? Ter destronado aquele rei tirano, aquela mulher idólatra. Mas não, ele preferiu fugir. E quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós deixamos muitas vezes que a depressão tome conta, que o medo tome conta, que a preocupação, que a falta de fé. Foi o que aconteceu com Elias. Não importa o quanto que Deus já fez por você, ou não importa o quanto que Deus já te abençoou, importa que não acabou ainda. Nós não podemos viver uma vida pensando, mas Deus já me abençoou tanto. Não, sempre você tem que entender, Deus tem mais para fazer. E Deus tinha muito mais para fazer na vida de Elias, só que ele não ouviu a voz de Deus. E aí o que ele fez? Ele se distanciou da posição que Deus tinha colocado ele. E quando ele se distanciou da posição que Deus tinha colocado ele passou por um momento muito difícil da sua vida. A Bíblia diz que Elias, ele ficou praticamente doente. Nós podemos entender, a Bíblia não fala essa palavra, mas é a doença do nosso tempo, é essa depressão. Elias não queria mais ficar com ninguém, dispensou o servo dele, falou, não, eu não quero mais. Se isolou. A Bíblia diz que ele andou por 48 quilômetros no deserto para se esconder. Não quis mais saber do seu servo, dispensou aquele moço, fez igualzinho Jonas, foi se esconder no barco. Elias foi se esconder no deserto. E aí o que ele fez? A depressão de Elias era tão grande, irmãos. Você consegue imaginar o homem de Deus, que é tão usado por Deus, pedir para que Deus leve ele? Falou, Deus, eu quero morrer, eu não quero mais essa vida. Assim como meu pai, meu avô, assim como meus antepassados, assim como eles morreram sem fazer nada de bom, eu quero que isso aconteça comigo também. Tira a minha vida. Dá para você imaginar um homem que é tão usado por Deus, um homem que desafia muitos homens, um homem que profetiza para que não chova. Dá para você imaginar esse homem agora não quer mais saber de Deus, não quer mais saber da vida, não quer mais saber de nada. Nós precisamos aprender com Elias. Deus, Ele quer nos usar, mas nós precisamos estar atentos às ciladas do diabo. Quem que colocou aquilo na mente de Elias, no coração de Elias? Foi o inimigo. Ele ficou com medo de morrer e aquilo trouxe o quê? Destruição. Eu quero dizer para você, não tenha medo de morrer, porque aquele que dá a última palavra na sua vida é Deus. É Deus. Não tem ninguém que pode tirar a sua vida se Deus não permitir. Muitas vezes nós deixamos de viver a vontade de Deus porque nós ficamos preocupados com as coisas, com as pessoas. Mas e se eu morrer? Mas e se não der certo? Mas e se eu não conseguir um emprego? Para com isso. O Deus que já fez uma vez, Ele vai fazer outra e outra e outra, até quando Ele falar, chega. Aleluia. Aleluia. Só que, irmãos, Deus amava tanto Elias como ama você, que Ele não se esqueceu de Elias e não desistiu de Elias. Deus não desiste de você, mesmo quando você acha que não é merecedor, mesmo quando você acha que não é mais para você, mesmo quando você acha que é o fim. Mesmo na fuga ou na depressão, o Senhor não esqueceu de Elias e Ele não esquece de você. Fala para o irmão do seu lado, Deus não esquece de você. Entenda, em um momento da vida de Elias, Deus tinha pedido para Elias se esconder. Lembra no começo? Deus falou, Elias, vai lá e se esconde. Esse é o tempo de se esconder. Deus tem um tempo para todas as
que não era o tempo de Elias ir para o deserto se esconder. E aí Elias, ele caminha por 40 dias no deserto, em jejum. E aí ele chega no Monte Horebe, que é o Monte Sinai, o Monte de Deus. E lá ele entra em uma caverna. A distância do ponto em que ele se assenta debaixo de um zimbro. É interessante, quando ele começou a fugir, ele foi debaixo de um zimbro, de uma árvore. E ele dormiu lá. Estava muito mal, preocupado, tinha dispensado já e dormiu. Enquanto ele dormia, Deus mandou um anjo lá e o anjo alimentou ele, porque Deus sabia tudo que ele ia passar. Mesmo sendo contra a vontade de Deus, Deus cuidou de Elias. E ele comeu o suficiente, a Bíblia diz, para quê? Para que ele não morresse de fome durante aqueles 40 dias. Ele ficou 40 dias sem comer, andando pelo deserto. E depois dessa caminhada, que imagina, uma pessoa que está preocupada, porque se você ficar pensando muito que vai perder, que vai morrer, que as coisas não vai dar certo, você vai entrar em depressão, não tem como. E esse era o estado de Elias. E aí ele foi se esconder em uma caverna. E aí o texto diz que aquele versículo nós lemos, Deus pergunta para ele: o que você faz aqui? Ou o que fazes aqui, Elias? Em outras palavras, o Senhor diz: por que você está aqui, Elias? Não era para você estar aqui. Você não precisava ter feito essa caminhada. Você não precisava ter passado por todas essas dificuldades. Mas assim como nós, Elias tinha várias justificativas. Elias tinha várias respostas para a pergunta de Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia. Continuando no texto. Quando Elias foge pelo deserto. E quando Deus pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? Aí no capítulo 19 de 1 Reis, Elias responde para o Senhor. E ele diz assim para o Senhor: Senhor, eu tenho sido zeloso. Deixa eu encontrar aqui para ler junto com os irmãos. Capítulo 19, a partir do versículo... Glória a Deus. 10. E aí, olha só, irmãos, como nós temos justificativas, Elias também tinha dele. Porque às vezes você fala: mas por que está na situação? Você tem que ter uma justificativa. E Deus quer dizer para você hoje: para de se justificar. E o texto diz assim: respondeu ele, quando Deus perguntou: o que faz aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Ao que disse Deus: vem cá para fora, e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e uma grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo veio uma mansa e delicada voz. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E aí ele responde de novo. Respondendo ele: tenho sido muito zeloso perante o Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei em busca, e buscam a minha vida para me tirarem. E então o Senhor lhe disse: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirá a Azael para o rei sobre a Síria. E a Jeú, filho de Nício, ungirá ser rei sobre Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás para ser o profeta em teu lugar. Só até aqui por enquanto. Então entenda, Elias começou a querer se justificar. Ele disse: Senhor, eu tenho sido zeloso. Isso era verdade? Era verdade, até aquele momento ele tinha sido um grande homem de Deus. Outra coisa que era verdade: os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Era verdade? Era verdade. Todo mundo tinha se voltado contra Deus. Ele disse também: eles derrubaram os teus altares. Era verdade? Era verdade. Eles mataram os teus profetas à espada. Era verdade? Era verdade. E aí outra coisa que ele diz: eu fiquei só. Era verdade?
Não, era mentira. O Senhor conservou 7.000 homens que não se prostraram diante de Baal. E muitas vezes o inimigo quer colocar na nossa cabeça que nós estamos sozinhos. Não, você está sozinho, ninguém quer saber de você. Ninguém liga para você. Elias não estava sozinho. Existiam 7.000 homens de Deus que estavam orando e intercedendo pela vida dele. Mas ele achava que ele estava sozinho. Então entenda, não é porque aquilo que o Elias estava falando era verdade, que era uma justificativa diante de Deus. Deus não está preocupado com a sua justificativa. Deus está preocupado com aquilo que você vai fazer diante da situação adversa. Não adiantava Elias ter ficado se justificando. Deus queria saber qual seria a atitude. E aí Deus pede para ele, vai lá e volta. Porque não acabou. Fala para o irmão do seu lado, irmão, não acabou. É interessante que no versículo que nós lemos diz, Deus pergunta, na pergunta de Deus para Elias, o que faz aqui Elias? Elias estava onde? Dentro de uma caverna. E quando nós vamos para o texto, Deus fala o quê? O que faz aqui? O que nós podemos entender? Deus estava dentro da caverna com Elias. Porque se Deus não estivesse lá dentro da caverna, qual que seria a forma da pergunta? Vamos lá, quem é bom em português? O que faz aí, Elias? Muito bem. Mas como Deus estava com Elias, assim como Ele está com você em todas as situações, mesmo que você esteja desgostoso da vida, Deus está com você. E aí Deus estava com Elias lá dentro da caverna. Por isso que Ele disse, Elias, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar, vamos! Eu tenho outras coisas para você fazer. E Deus nem esperou. Deus deu a resposta para Elias e falou, só que tem mais coisa para fazer, vamos lá. Você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir o rei de Israel, e mais, agora você vai levantar o seu sucessor. A obra de Deus não acaba em nós. Deus vai usar a sua vida, mas Deus quer que através da sua vida outras pessoas sejam abençoadas, outras pessoas sejam usadas, e que você possa ser um canal de Deus. Nós não somos o fim das coisas. E Elias, ele não só obedeceu, como tomou uma nova postura. Ele foi, ungiu o rei da Síria. Deus falou, os que não morrer na mão do rei da Síria, morrem na mão do rei de Israel. Os que não morrer na mão do rei de Israel, vai morrer na mão de Eliseu. Só que mesmo assim, Deus não tinha acabado. E Deus falou o que para Elias? Falou, Elias, eu vou te levar. Deus colocou isso no coração de Elias. E Elias passou, falou com Eliseu, depois você lê na sua casa. Falou, vem, segue. Elias era um homem conhecido, Eliseu sabia, pegou e falou, posso despedir dos meus pais? Pode, vai lá, se despede e vem. Foi lá, despediu, ele estava trabalhando, Eliseu, Deus não chama ninguém que está à toa. Deixou tudo que estava fazendo e começou a seguir Elias. E ele seguia Elias, e Elias falou para Eliseu, Deus falou comigo, eu vou ser levado. E aí Eliseu, acho que não estava entendendo muito bem o que era aquilo. Que até nós fica difícil, você lê e relê, e fala assim, o que aconteceu com esse homem? Que grande homem de Deus, que teve dificuldade como eu e você temos. Que muitas vezes se sentiu sem forças, chegou a entrar em depressão. Mas olha só o que Deus faz com Elias. Deus pega e fala, Elias, eu vou te levar, você não vai morrer. Irmãos, a Bíblia diz que Elias não morreu. E aí Elias pega e fala para Eliseu, eu não sei o momento certo, mas eu estou sentindo que vai ser por esses dias. E aí Eliseu falou, não, eu quero ter esse negócio de Elias. E aí Elias fala, fica aí que eu estou indo. Por 3 vezes. E aí ele pega e fala, não, eu vou com você. Aí no outro lugar que Elias chega, eu não lembro os lugares muito bem, o nome, então eu não vou arriscar de errar. Elias chega no outro lugar, Eliseu, fica aí que eu estou indo. Não, eu estou com o senhor. Aí, outro lugar, estou com você. E Elias fala, Eliseu, chegou um momento. Deus está me falando que é agora. E aí o que Eliseu pega e fala? Aí Elias pergunta para Eliseu, você quer alguma coisa? Você quer que eu te dou alguma coisa? Talvez Elias ali tinha algum bem material que podia dar para Eliseu. Eliseu pega e fala assim, ó meu Senhor, eu quero uma porção dobrada daquilo que você tem. O que você tem de Deus eu quero. E aí Elias pega e fala, você me pediu um negócio difícil, hein? O preço é alto, você não sabe o que eu já passei para chegar aqui. Mas se você estiver atento, e quando Deus me levar, você pegar a minha capa
você vai receber isso que você está pedindo. E aí a Bíblia diz que eles estavam andando e veio uma carruagem de fogo com um redemoinho, e Elias foi levado no redemoinho para o céu, e a capa dele caiu, e Eliseu pegou a capa. E sobre a vida de Eliseu repousou uma porção dobrada. Sabe, irmãos, o que eu quero falar para os irmãos? Deus, Ele tem uma grande obra para fazer através das nossas vidas, mas muitas vezes as dificuldades, os obstáculos vão querer nos parar. Eu não sei se você está parado em algum momento da sua vida, mas a pergunta de Deus para Elias é a mesma pergunta para você hoje. O que você está fazendo aí? Ou o que você está fazendo aqui nessa caverna, achando que Deus não está te vendo? Deus está te vendo, e mais do que vendo, Ele tem planos muito maiores e melhores do que você imagina. E talvez ser levado para o redemoinho pode parecer para nós algo glorioso e poderoso demais, mas quando nós vamos lá para o Novo Testamento, Elias aparece de novo. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, e aí Jesus fala, fica aqui que eu vou orar. Daqui a pouco, com quem que Jesus está conversando? Com Elias e com Moisés. Irmãos, Elias, um homem de Deus, que teve as mesmas dificuldades que eu e você, que foi um homem que teve medo, que entrou em depressão, porque entendeu, porque deu a resposta certa quando Deus o questionou. Ele foi o homem que foi levado para um redemoinho, e depois esteve com Jesus, aqui na terra novamente, no monte, conversando com Ele, e Ele está no céu, e nós cremos que um dia nós nos encontraremos com Elias, com Moisés, e nós adoraremos a Ele, a Jesus junto com Elias, adoraremos a Jesus junto com Moisés, porque eles foram homens como eu e você. Aleluia. Mas da mesma forma que Deus usou a vida de Elias, Deus quer usar a minha e a sua vida, mas nós precisamos tomar cuidado para não nos escondermos. Elias queria se esconder, Elias teve medo da morte, Elias teve medo de falhar, mas eu quero te dizer, se hoje há medo no seu coração, se hoje há vontade de desistir, Deus diz para você, não desista, porque ainda não acabou. Não acabou, irmãos. Assim como não tinha acabado para Elias, ele pensou, Deus vai me deixar aqui esquecido, vou morrer aqui sozinho. Não acabou. E Deus diz para você hoje, não acabou. Quem dá a última palavra na sua vida e na minha é o Senhor. Quando nós vamos para a palavra de Deus e vemos, as pessoas admiravam Elias. Só que Elias, quando ele deu a resposta certa para Deus, Deus usou a vida dele. Ele não se apegou a nenhuma coisa material. Ele podia falar, Senhor, espera mais um pouquinho, me leva depois, Eliseu não está pronto. Ah, Senhor, o que o povo vai fazer sem mim? Irmãos, Deus não precisa de nós, Ele conta conosco porque Ele nos ama. Então nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor e entender que Ele quer nos usar independente de nós. Quem capacitou Eliseu foi Elias? Claro que não, foi Deus. Quem vai te capacitar? Quem vai me capacitar? É o seu líder de célula? Não, é Deus. Tudo vem dele, tudo é para Ele. E a pergunta de Deus para nós hoje é: o que você está fazendo aqui? E o aqui não é agora 19 horas e 45 minutos. O aqui é na circunstância onde você está. Alguns se escondendo, alguns com medo, alguns querendo parar, alguns desanimados. Deus pergunta: o que você está fazendo aí? Eu não mandei você ficar aí. Quem mandou você ir para o deserto? Muitas vezes não é nem para a gente ir para o deserto. Você procura a dificuldade. Elias procurou aquele momento. Era um momento de vitória. Ele tinha acabado de profetizar e a profecia se cumprir, mas ele foi se esconder. Não se esconda, Deus te ama, Ele não esqueceu de você. Amém? Glória a Deus. Queria que os músicos viessem aqui e vocês colocassem de pé, em nome de Jesus, por favor. O que fazes aqui? Por que você está se escondendo? Por que o medo? Por que a preocupação desnecessária? Lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem que cuidar de vós, de nós. A resposta errada de Elias levou ele para o deserto.
que você tem dado para Deus em meio à dificuldade? Ah, mas nada acontece na minha vida. Quem disse que não acontece? Está acontecendo. Você só não está enxergando com os olhos de Deus. Deus está fazendo. Deus está agindo. Deus trabalha. Não sei se você prestou atenção no texto que eu li, quando Deus chegou na caverna e Deus falou para ele: vai lá fora. E ele falou que veio uma grande ventania e Deus não estava. Veio fogo, Deus não estava. Porque muitas vezes nós achamos que Deus está num lugar onde Ele não está. E aí quando veio uma brisa suave, Deus estava na brisa. Deus pode estar na ventania? Pode estar, como Ele estava no redemoinho que levou Elias. Deus pode estar no fogo? Pode estar, como Ele estava na sarça ardente de Moisés. Mas Deus também pode estar na brisa suave. Então qual é o nosso desafio? Entender e perceber aonde Deus está. Nós precisamos estar diante de Deus. E Deus pergunta para você hoje: o que você faz neste lugar que você está? E se você, como Elias, está enfrentando um momento difícil, talvez uma crise em qualquer que seja a área da sua vida, pensando em parar, pensando em desistir, querendo que Deus renove a sua força, muitas vezes com medo do dia de amanhã. E a Bíblia diz: não se preocupe com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. Pare de se preocupar com aquilo que não é da sua alçada. É Deus que cuida de você. Ele quem supre, Ele quem vai dar a direção, Ele quem vai suprir as suas necessidades, Ele quem vai dar o pão de cada dia. É Ele. E se você tem passado por uma situação como a de Elias, eu quero orar pela sua vida. E enquanto nós adoramos ao Senhor, eu queria que você viesse aqui à frente. Porque hoje o Senhor quer acabar com todo pensamento contrário à vontade dEle. Ele vai usar a sua vida. Ele continua o mesmo que usou a vida de Elias. Elias não é diferente de você. E ele provou isso. Às vezes você olha para algum homem, para alguma mulher e fala: nossa, aquele homem e aquela mulher de Deus, eles são demais. O meu líder, ele não passa por dificuldade, isso e aquilo. Todos nós passamos. E a maior virtude do homem e da mulher é reconhecer. Se Elias tivesse reconhecido naquele momento, tivesse se prostrado diante de Deus e falar: Deus, eu estou com medo, Senhor, eu não sei o que fazer. Talvez atitude, ele não teria chegado a ficar em depressão. Mas muitas vezes você tem se deixado levar. Mas hoje é o dia. Deus vai falar ao seu coração. Deus vai renovar as suas forças. Eu quero dar um tempo para você vir. Para mim não importa quanto tempo você tem de fé. Acho que não tem ninguém melhor que Elias aqui. E ele passou por aquelas dificuldades. Então, não é vergonha para mim ou para você passar por dificuldades. A questão é qual a resposta que nós damos em meio às dificuldades. Então nós vamos começar a adorar ao Senhor. Você pode vir. Venha, Deus quer marcar a sua vida nesta noite. Vamos adorar ao Senhor, igreja.